Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel. Neste vídeo vamos analisar todos os jogadores que realmente o Corinthians negocia e quais as possibilidades de cada um vestir a camisa do Corinthians na abertura deste mercado. Então você não pode perder, fiel, para acabar de ver esses jogadores especulatórios no Corinthians. Vou trazer aqui para vocês cada jogador e quais as possibilidades de cada um vestir a camisa do Coringão, nosso clube do coração. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É importante que você deixe o like, fiel, para a plataforma poder espalhar o nosso vídeo para mais corintianos. É de grande importância o seu like e o melhor, é de graça, não vai sair aí nenhum valor financeiro do seu bolso para isso. Então não custa nada, deixa seu like e se inscreva em nosso canal, certo? Chega de enrolação, vamos falar do Timão, fiel. Esse vídeo aqui deu uma atrasadinha, tá? Para alguns problemas aí, graças a Deus não é problema de saúde, mas alguns compromissos inadiáveis, então este vídeo deu uma atrasadinha, mas no vídeo da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês a partir das 6 horas, tá? Então vamos lá. Fiel, primeiro jogador dessa lista que eu trouxe. Por que eu trouxe essa lista, Corintianeiro? Qual é o fundamento? Para vocês entenderem de vez quais jogadores o Corinthians realmente está negociando, tá? Porque se eu for trazer aqui, igual eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, todos os jogadores que são especulatórios, todos os jogadores que é oferecido, é muitos vídeos, tá? Então realmente eu quero atualizar vocês sobre a possibilidade de cada jogador desse que está na capinha aí jogar no Corinthians, porque esses jogadores que estão aí, fiel, são os jogadores que realmente o Corinthians existe uma possibilidade de contratação e que o Corinthians realmente conversou ou com seu empresário, ou com o próprio jogador, ou com o clube que detém seus direitos federativos, tá? Esses sim são os jogadores que o Corinthians iniciou negociações, tá? E eu vou falar para vocês aqui a situação de cada um agora. Vamos começar pelo primeiro da lista, vamos falar aí sobre o Gabigol. Inclusive eu recebi informações hoje sobre o Gabigol da seguinte forma, simplesmente assim: o Gabigol é prioridade no Corinthians. Pronto, acabou. Mas, corintianeiro, como assim? É uma bomba isso aí. O Gabigol é prioridade no Corinthians. O Augusto Melo quer o Gabigol mais que tudo. O Corinthians não vai medir esforços para contratar o Gabigol. Ah, corintianeiro, mas eu detesto o Gabigol. Eu não gosto do Gabigol. O Gabigol é um cara marrento. O Gabigol vai estragar o vestiário. O Gabigol é um cara ruim. O Gabigol não é um jogador de elenco. Quando o Gabigol ficar na reserva, ele vai destruir o elenco do Corinthians, fiel. Eu estou passando somente a informação, a sua opinião eu respeito e não pretendo mudá-la. Só que eu aqui, como a mídia alternativa aqui do YouTube, eu tenho que passar as informações para vocês ficarem atualizados. O Gabigol no Corinthians hoje, ele é prioridade. O Corinthians quer o Gabigol sim. Tá? Só que é uma prioridade no Corinthians porque o Flamengo ainda detém seus direitos federativos. Então o Gabigol criou situações aí de bomba, situações bombásticas, para tentar desvincular o seu contrato. Essa história de foto vazada, ou pelo amor de Deus, isso não existe, fiel. O cara tá dentro da casa dele com poucos amigos no churrasco. A foto foi tirada de lado, para o cara não vai tirar uma selfie também. O Gabigol tá criando situações para desvincular o seu contrato, porque ele não quer ficar mais no Flamengo. A proposta salarial do Corinthians é maior que a do Flamengo, ele quer sair do Flamengo. Só que existe uma multa contratual, concorda comigo? Ele só pode sair do Flamengo em dezembro de graça. Já no meio do ano agora ele pode assinar um pré-contrato. Mas não compensa para o Corinthians pagar nenhum tipo de multa, sendo que ele pode sair de graça no final do ano. Então o Corinthians não vai arcar com nenhuma quantia financeira para tirar o Gabigol, porque ele tem contrato só até dezembro. Então o Gabigol está tentando desvincular o seu contrato com o Flamengo e o Fabinho Soldado está negociando diretamente. As conversas são diretas, fiel. São aí de 2 a 3 vezes na semana. O Corinthians quer o Gabigol. Isso é prioridade no Corinthians. Gravem as minhas palavras. Gabigol é prioridade no Corinthians. Há quem diz ao contrário, o corintianeiro que afirma para vocês que o Gabigol hoje o Corinthians trata aí como aí a galinha dos ovos de ouro, tá?
Detalhe importantíssimo que eu quero trazer para vocês aqui. Eu não estou cravando que o Gabigol será jogador do Corinthians. Estou dizendo que o Gabigol hoje ele é prioridade no Corinthians, tá? E esse ser que vos fala aqui foi o único que trouxe sobre o Gabigol realmente. Quando todo mundo já tinha descartado o Gabigol, eu fui o único que manteve o Gabigol, porque eu era uma das poucas pessoas que sabia que o Corinthians mantinha conversas com o Gabigol. Então eu trouxe no meu canal. Aí depois, uma semana depois, o jornal O Globo trouxe, aí todo mundo ficou alvoroçado. Aí passou de novo e eu continuei batendo na mesma tecla. Gente, o Gabigol, o Corinthians quer o Gabigol, o Corinthians mantém conversas com o Gabigol. Aí todo mundo dizia que não, até vir à tona nos dias de hoje novamente. Então eu estou dizendo para vocês que o Gabigol é prioridade no Corinthians. E digo mais, o jogador vê com bons olhos jogar no Corinthians sim, o jogador não quer ficar no Flamengo. Corintianeiro, quais as possibilidades do Gabigol jogar no Corinthians? Depende só dele, tá? O Corinthians não vai pagar nenhuma multa. Se ele conseguir desvincular o seu contrato lá, a chance é gigante. Se não, aí é assunto pro final do ano, para quando ele será liberado de graça aí, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Mas o plano do Corinthians é conseguir o Gabigol para o meio do ano agora, tá, fiel? Então, vamos aguardar aí qualquer novidade sobre o Gabigol. Eu trago informações para vocês, porém o Gabigol, vou repetir e frisar, é prioridade no timão, tá? O outro jogador que eu quero trazer para vocês aqui é o Hernani. Corintianeiro, o Hernani você já trouxe informações que seria um jogador que estava praticamente contratado no Corinthians e volta a repetir. O Hernani hoje é um volante que pertence ao Parma, que o Corinthians já tinha fechado tudo com o jogador, tempo de salário, contrato, tudo bonitinho, já estava tudo fechado verbalmente, até o Parma pedir para o jogador, mesmo detendo de seus direitos federativos, segurar até a transição do time da Série B para a Série A. Porém, existe um contrato, esse contrato tem que ser quebrado, existe uma conversa entre Hernani, presta atenção nessas informações, ó, porque informação exclusiva desse canal do Corintianeiro para você ficar atualizado sobre o mercado da bola, tá? Existe uma conversa entre Hernani e Parma. O Parma não vai fazer jogo duro para o Hernani ter o seu contrato desvinculado. O Parma vai cobrar uma multa singela do Corinthians para o Corinthians poder trazer o jogador. As conversas com o Hernani e Corinthians continuam fechadas, continuam concluídas. Falta apenas aí a negociação entre Corinthians e Parma, que deve acontecer na metade do ano, na hora que o mercado da bola abrir. Corintianeiro, podemos dizer então que o Hernani é jogador do Corinthians? Óbvio que não, né, fiel? O Lucas Veríssimo também era jogador do Corinthians, estava treinando. O Mateuzinho também era até um certo tempo, depois foi embora. Futebol é business, pode aparecer um clube que pode fazer uma proposta que seduz o jogador. O Parma pode fazer uma proposta para tentar convencer o jogador a ficar. É lógico que não. Estou trazendo para vocês aqui os jogadores que o Corinthians negocia e que são reais e que não é mentira e nem especulação e nem jogador oferecido, que o Corinthians está conversando diretamente e o Hernani é um deles, com praticamente no meu ponto de vista, o Hernani será jogador do Corinthians, mas com base em informações ainda não está fechado, mas está muito avançado. Então vamos esperar a janela, o mercado da bola abrir no meio do ano agora, porque o Corinthians vai sim. Por que está proposta oficial na capinha? Porque o Corinthians vai fazer proposta oficial para o Hernani, o Corinthians já tem proposta oficial para o Gabigol, que é o salário, que será o maior salário do Brasil, e vai fazer a proposta oficial para o Hernani novamente, tá, fiel? Então, Hernani com chances enormes de ser jogador do Corinthians. Volto a repetir, não estou cravando aqui para depois não sair cortes maldosos, tá? O Hernani tem grandes chances de se tornar jogador do Corinthians, sim. É um jogador que o Corinthians quer muito. O Corinthians já negociou com ele, volto a repetir, estava tudo fechado. O jogador só não saiu porque o Parma, de certa forma, barrou, mas não vai fazer jogo duro para liberar o jogador. É uma das prioridades do Corinthians, porém não é prioridade, tá, fiel? Vou trazer mais para vocês aqui referente a essas contratações aqui, tá? Outro jogador que chama bastante atenção é o Eric Pulga. Inclusive eu quero trazer sobre o Eric Pulga aqui para vocês, fiel,
Até para não cometer aqui nenhum tipo de fake news, porque vou até ver aqui para mim confirmar certinho aqui. Ok, o Eric Pulga, fiel, prestem atenção, porque eu vou trazer essa informação para vocês aqui. O Corinthians está muito próximo, prestem atenção nessa informação. O Corinthians está muito próximo de fechar com o Eric Pulga, tá? Eu não vou cravar aqui para depois, porque já aconteceu de eu cravar o jogador, eu tenho que ser realista com vocês, e depois o jogador não vir jogar no Corinthians. Eu não vou cravar o Eric Pulga aqui para priorizar a minha imagem, tá? Mas o Eric Pulga está muito avançado com o Corinthians. Primeiro, porque ele quer jogar no Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians. Segundo, porque o seu empresário quer ver ele no Corinthians, tá? E terceiro, porque o Eric Pulga, segundo as informações, é um ótimo jogador. É um jogador de destaque lá no Campeonato Cearense. É um jogador ambidestro, joga pela ponta esquerda, é um ponta esquerda que estamos precisando na atualidade de hoje. É um jogador que tem um mano a mano excelente, muito bom o seu mano a mano, lembra muito o Wesley. Eu nunca vi uma partida do Eric Pulga, o que eu tenho aqui é informações das pessoas no qual eu trabalho. Tem um mano a mano excelente e é jovem, que é investimento, perspectiva de venda futura enorme, é um jogador muito bom. Só que eu volto a repetir aqui para vocês, fiel, na minha humilde opinião, não é um jogador, tá? Pelas informações que eu recebi, que vai chegar e resolver todos os nossos problemas, não. A gente precisa de um ponta contundente, a gente precisa de um ponta que chegue e resolva os nossos problemas. Não adianta a gente trazer um jogador jovem, que está começando agora, e pôr lá para jogar aí os nossos principais campeonatos. Porque o Romero, venhamos e convenhamos, com todo o respeito ao jogador, não está rendendo. Então precisamos contratar sim. E o Antônio Oliveira tá batendo o pé, que é de 4 a 5 contratações para este time começar a vingar. Porque não adianta a gente começar a mascarar a vitória contra o Racing, ou com outro time aqui, ou contra o Argentino Júnior ali, porque o Corinthians precisa de reforço. O Corinthians precisa impactar mais. Temos boas notícias, Coronado voltando a jogar bola, e o Roberto fazendo gols todas as partidas. Isso é ótimo, mas precisamos de chegadas, precisamos de reforço. E o Eric Pulga é um desses que vai vir ajudar, mas não é aquele cara que vai chegar e vai resolver, tá? O que tá pegando o corintianeiro em relação ao Eric Pulga, tá? Ele ainda, seus direitos federativos pertencem ao Ceará, fiel, tá? E o Eric Pulga está acontecendo tipo um leilão. Tem clubes de São Paulo querendo ele, clubes de Minas querendo ele. A gente pode pôr os principais, tá? Clubes de Minas querendo ele também. Então é um jogador que está sendo disputado financeiramente, principalmente o Cruzeiro, que está com SAF nova, está fazendo altos investimentos. Então para o Ceará, compensa ele vender pelo maior valor financeiro, vocês concordam comigo? Porque aí ele vai receber uma quantia maior. Então é isso que está pegando. Por outro lado, existe a vontade do jogador, ele quer jogar no Corinthians. Informações do canal do Corintianeiro. Eric Pulga quer jogar no Corinthians. Ele quer jogar no Corinthians. É lógico, fiel, maior vitrine do Brasil. Quem não sonha em jogar no Corinthians? Então, a situação do Pulga hoje com o Corinthians é uma situação muito boa. Existe conversas entre Corinthians, empresário, Ceará e jogador, tá? Existe conversa. Não existe uma proposta oficial, mas vai existir na abertura do mercado da bola, tá? Tudo vai se decidir faltando poucos dias aí para abrir o mercado da bola. Quando o Corinthians fizer a proposta oficial para o jogador, ó, então tem proposta oficial para o Hernani, para o Eric Pulga, para o Gabigol já tem, tá? E a gente já vai falar sobre o Michael também. Se vir todos esses jogadores que estão na capa, obviamente o Corinthians passa a outro patamar. Mas vamos devagar, porque existe concorrentes. E a situação do Eric Pulga não é diferente, como eu estou trazendo para vocês. Existe o interesse do Cruzeiro, aqui em São Paulo existe o interesse do Santos, tá, fiel? Existe o interesse também do Atlético Paranaense, do Grêmio. Então são clubes aí que podem sim contratar o jogador. A grande situação aqui do Eric Pulga, que está pesando para o lado do Corinthians, porque o Augusto Melo já deixou claro que não vai entrar em leilão por nenhum jogador. A grande realidade sobre o Eric Pulga é que ele quer jogar no Corinthians. E o Corinthians começou a ver o Eric Pulga com muito bons olhos, porque
Realmente ele é um jogador bom, ele é um jogador que vale a pena você investir. Tem grande perspectiva de venda futura sim, é um jogador jovem, muito bom no mano a mano, destaque do campeonato cearense, então por que não contratar? Pro Corinthians é bom você ter jovens também, você ter um banco qualificado, não adianta você só ter titular qualificado, então você ter um banco qualificado é muito importante também, são jogos em 3 dias, então é muito bom o Corinthians aí, tá? Movimentando no mercado. Então vamos lá. Eric Pulga, Corinthians mantém conversas. Gabigol, prioridade. Hernani avançado. Certo, fiel? Podem confiar nas informações do corintianeiro. E agora eu venho trazer para vocês aqui o último jogador da lista, que é o Michael. Corintianeiro, qual a situação do Michael hoje no Corinthians? Simples. Vou trazer para vocês aqui, é simples. Simples de entender, fiel. Simples assim. O Michael tem chance de vir para o Corinthians? Tem. Mas como assim, corintianeiro? Se o Corinthians vender o Wesley, tá? Quais as possibilidades do Corinthians vender o Wesley? Se achar alguém que paga os 30 milhões de euros, tchau Wesley. Corintianeiro, isso vai acontecer? Acredito que na abertura do mercado da bola agora o Wesley sai do Corinthians. Porque para a Europa 30 milhões de euros é dinheiro de pinga. Equivalente hoje, vamos pôr aí a 170 milhões de reais. O Wesley vai sair do Corinthians sim. Corintianeiro, porque todo vídeo você fala do Wesley, você não gosta do Wesley? Cara, eu tô trazendo informações. Eu tenho que trazer as informações que acontecem com o Corinthians. Por mim, o Wesley ficava no Corinthians. Eu fui contra a venda do Wesley, principalmente por esse preço. Um jogador de 19 anos. Destaque do Corinthians. As principais jogadas saem do pé do Wesley. Ótimo no mano a mano. É lógico que eu não quero que vende o Wesley. Vou querer que vende o Wesley pra quê? Mas tem uns comentários que eu não entendo por que as pessoas fazem, sendo que estão colocando palavras na minha boca. Agora, eu tenho que trazer informações sobre o que acontece com o Corinthians. Não dá pra mim chegar aqui e ficar inventando informações. O Wesley, se achar um clube que paga 30 milhões de euros, tchau Wesley. Augusto Melo está na Europa, tem reunião com o West Ham, o mercado da bola está próximo a abrir e vai achar um clube que paga 30 milhões de euros. Se não for o West Ham, vai ser o Sevilha. Se não for o Sevilha, vai ser outro clube. Se não for nenhum desses mencionados até agora, vai ser um outro clube que vai aparecer, porque é um jogador que tem todas as características que a Europa gosta. Habilidoso, jovem, promessa, tem muito a evoluir ainda e grande perspectiva de venda futura. Então vamos vender o Wesley por 30 mil euros e com certeza a Europa vai vender ele lá na frente por 80 mil euros. É o que acontece aqui com o nosso glorioso Murilo, tá? Que saiu do Corinthians para o Nottingham Forest e está vendendo aí ele a preços astronômicos, já não vendeu, tá? Então, essa é a situação hoje do Michael. O Corinthians, mas corintianeiro, o Corinthians tem conversas com o Michael? O Corinthians negocia diretamente com o Michael? O Michael sabe do interesse do Corinthians, fiel. Tá? O Michael sabe do interesse. O Al Hilal não vai ficar com o jogador e nem vai fazer jogo duro para permanecer com o jogador. O Al Hilal está no mercado trazendo grandes peças bem mais qualificadas do que o Michael para o clube. Então o jogador vai perder espaço e vai ficar livre no mercado, em outras palavras. Ele tem contrato ainda, mas o Al Hilal não vai medir esforço, não vai fazer grandes forças aí para manter o Michael no clube. Vai negociar o jogador facilmente. E o Brasil é o principal alvo. Existe o interesse do Corinthians, assim como existe do Grêmio e do Cruzeiro também. Existe a concorrência. Só que no caso do Corinthians, se o Wesley sair no meio do ano, o Corinthians vai ter a bala financeira para contratar o Michael e também para contratar outros jogadores se quiser. Só que só vai investir no Michael se o Wesley sair do Corinthians, tá, fiel? Se o Wesley continuar no Corinthians, Michael está fora dos planos do Timão. Fora dos planos do Timão. Se o Wesley for vendido, Michael está muito próximo também de tornar jogador do Corinthians. Não estou falando que tem nada avançado. Estou falando que se o Wesley sair, a prioridade vira o Michael para a ponta esquerda. Fiel, tá vendo? Nesse canal aqui, da forma mais humilde possível, da forma mais clara possível, eu passo para vocês todas as informações que acontecem com o Corinthians. Sem falar aqui em grandes coisas, sem ficar conturbando o ambiente, sem enrolação. Eu trago uma informação atrás da outra, quais as possibilidades de cada jogador, o que realmente acontece com o Corinthians, tentando passar da forma mais clara possível para você entender. Nesse canal fazemos a diferença, por isso que eu peço humildemente,
deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Aqui é uma informação atrás da outra, com o maior prazer do mundo que eu passo para vocês. E neste canal eu já tive a felicidade de cravar inúmeros jogadores que estão no Corinthians hoje, graças às pessoas com qual eu trabalho, que são pessoas dignas e merecem o meu total respeito. Então, já passei para vocês a lista sobre Michael, Hernani, tá fiel? Michael, Hernani, Eric Pulga e Gabigol. Esses são os jogadores que o Corinthians negocia ou que o Corinthians manteve contato, que foi no caso do Michael. O resto tudo o Corinthians negocia diretamente, tá fiel? Pelo menos esses jogadores são que o Corinthians nesse atual momento está negociando, e qualquer novidade que aparecer eu vou trazer para vocês, tá? Quero agradecer demais a sua presença. Às 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!